Greve geral, professores e estudantes param em pelo menos 12 capitais e no DF. Aqui, 15 mil pessoas protestam na Esplanada. Prevenção, a gente explica como as fortes chuvas podem gerar mais queimadas durante a seca, o que levou o governo a decretar estado de emergência. Em Liberdade, o Superior Tribunal de Justiça decide soltar por unanimidade, mas o ex-presidente não pode deixar o país nem fazer contato com outros investigados. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O DF se encontra em estado de emergência ambiental e as chuvas fortes podem piorar as queimadas quando a seca chegar de verdade. É isso mesmo que você ouviu. Com as chuvas tem mais folhagem e mais folhagem agora significa mais folhas secas lá na frente. Ou seja, mais combustível para as queimadas. Ainda não se percebe os efeitos da seca no Distrito Federal. Ao contrário, o mato cresce verdinho. Nas árvores não há rastro deixado por queimadas. O período de intensa chuva que tem sido registrado no DF tem contribuído para isso. Mas se engana quem acredita que com a chuva os incêndios florestais diminuem. Quando chove muito, as árvores crescem mais, têm mais folhas, os capins, e quando vem a seca, esse material todo, ele fica como se fosse um combustível. Então é muito maior o combustível desse ano do que foi o combustível dos anos anteriores. E trabalhando de forma preventiva, o GDF, por meio de um decreto, declarou o estado de emergência ambiental que vai valer até novembro. Isso quer dizer que órgãos poderão contratar pessoal, comprar equipamentos e insumos sem que seja necessária a licitação, por exemplo. Dentro desse modelo, o IBRAM já está capacitando 100 brigadistas para atuar em possíveis incêndios. Altamente especializados, que junto com o Corpo de Bombeiros, que junto com voluntários, que junto com a própria polícia, em alguns momentos, a população, evidentemente, dando um apoio, eles vão combater. Esperamos que a gente possa evitar, que a gente possa apagar esses focos de incêndio, esses focos de queimada, antes que se transformem em incêndio. O Corpo de Bombeiros, que hoje conta com 80 militares trabalhando diariamente no combate ao fogo, também foi beneficiado com a medida. A desburocratização foi bem recebida para quem tem que correr contra o tempo quando o assunto é evitar um estrago grande provocado pelo fogo. A gente recebeu isso com muita satisfação e alegria, porque mais pessoas vão estar envolvidas junto com o Corpo de Bombeiros, né, para poder fazer a extinção, para poder minimizar o sofrimento das matas e da população. A Secretaria de Meio Ambiente diz que não tem como saber os valores que serão gastos com a medida, já que as compras e contratações só serão feitas em caso de necessidade. Foi publicada hoje a exoneração da diretora do Hospital Regional de Sobradinho. Cláudia Gomes dos Reis sai por ordem do governador 3 dias depois da morte de uma jovem de 19 anos por falta de atendimento. O corpo de Beatriz Viana foi enterrado ontem. A família ainda não acredita em tudo o que aconteceu. Eles não podem escolher quem é vermelho ou não só pela cara. O mínimo que eles deviam ter feito era ter feito a ficha, ter feito a triagem. E aí sim, classificariam ela como vermelha, ela teria sido atendida. Beatriz Viana sentia fortes dores abdominais. Foi até ao hospital de Sobradinho, mas não conseguiu atendimento. Procurou algumas clínicas particulares, sem sucesso. Quando retornou ao hospital, morreu horas depois. Como se não bastasse a negligência médica, a família também enfrentou dificuldades para realizar a autópsia. O delegado queria informações sobre o corpo. Quando ele ligou para confirmar se já estava do ML, não estava. Quando ligou para a Ceilândia, não estava. Depois informado que talvez estaria no Gama, não estava. Depois ligou de novo para o ML, não estava. E para a Ceilândia, não estava. Mais outra peregrinação de informações contraditórias. O enterro aconteceu na tarde desta terça-feira em Sobradinho 2. A família registrou um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Estamos iniciando a nova fase, que é a luta por justiça, por tudo que aconteceu por ela. E a morte de Beatriz levou uma força-tarefa aos hospitais da cidade. OAB, Sindicato de Saúde, Conselhos Regional e Federal de Medicina decidiram começar um pente fino no sistema público. As visitas começaram por Ceilândia, onde a situação foi definida pela equipe como cenário de guerra. Emergência lotada.
Essa cena se repete em praticamente todos os hospitais do Distrito Federal. Ainda não fui atendida aqui, fui na UPA, não fui atendida, fui no Hospital de Planaltina e também tive que voltar para casa, porque não tem médico. Troca tudo, porque não está prestando, tem que trocar tudo. Bota tudo novo, para ver se melhora, porque vai morrer quantos para poder tomar providência? A OABDF, conselhos regionais, federais e sindicatos da área de saúde se juntaram ao Ministério Público para fazer uma fiscalização nos hospitais, UPAs e postos de saúde. O primeiro local visitado foi o Hospital de Ceilândia. A situação por lá é precária. Nós encontramos uma sala com pacientes sentados em sofás, em cadeiras, totalmente improvisadas, com o soro, com o acompanhante segurando o soro. Nós encontramos também uma situação que é da classificação de risco. Então, muitas vezes, o médico está atendendo o paciente, mas ele não sabe o que está acontecendo lá fora. É uma situação de guerra, é um cenário de guerra, medicina de guerra, a situação ali é caótica. A força-tarefa começou depois da morte de Beatriz Viana da Silva. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, demitiu a diretoria do hospital. Nós temos uma gestão incompetente, que agride o servidor e que joga a sua responsabilidade, aliás, transfere para os servidores a responsabilidade que é da gestão, que é de prestar uma assistência de qualidade à população. Ele deveria demitir quem não oferece as condições para os servidores prestar à população uma assistência de qualidade. Portanto, nós aproveitamos para pedir que o governador demita o secretário de Saúde. A fiscalização vai durar pelo menos 4 meses. Um relatório será feito pelos órgãos participantes com o objetivo de indicar melhorias na saúde do DF. E nós pretendemos abrir um diálogo, sim. O diálogo é a melhor forma de trabalhar e se não houver diálogo, nós tomaremos as medidas procedimentais e processuais que são da nossa função, da nossa atribuição. Identificando esses problemas, propor soluções específicas. As soluções passam por soluções na atenção primária e soluções na atenção secundária e terciária. E a Secretaria de Saúde informou em nota que está atuando em todas as frentes para superar os problemas da saúde pública e acrescentou que várias providências já foram tomadas, como a realização de mais de 22 mil cirurgias eletivas e de emergência em apenas 4 meses de gestão. A Secretaria disse ainda que todas as UPAs estão sendo reformadas e estão devidamente abastecidas. Sobre a questão levantada pelo sindicato de demitir o atual secretário, o órgão não se pronunciou. E vale dizer que uma das respostas do governo para a saúde é a transformação das unidades em instituto. Começou, inclusive, nesta semana um processo seletivo para preencher mais de 2.400 vagas para 6 UPAs, além dos hospitais de base e de Santa Maria. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Gestão de Saúde, o igest.org.br. Já falar sobre essa questão, Cláudio Humberto já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Como resolver, pelo menos, atenuar esse problema da saúde no DF rapidamente? Quer dizer, assim, é uma questão muito complexa, né? Mas não será resolvido com esse tipo de coisa que a gente viu, apenas isso aí, né? Essa força-tarefa, na verdade, foi uma reação do pessoal do setor público, uma reação corporativista à demissão da diretoria do Hospital de Sobradinho, que é o hospital que se recusou a receber uma paciente que acabou morrendo por essa razão. A gente assistiu ali, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Médicos, ele falando sobre isso, que é preciso demitir o secretário, que o problema não é do servidor. Esse camarada foi candidato a deputado distrital pelo PSB do governo passado. E você sabe o que ele fez na campanha? Todo mundo viu isso na televisão. Ele fez a campanha dele baseada na proibição de controle de frequência, de controle de ponto dos médicos nos hospitais. Ele é daquele tipo de gente que defende o direito, como se isso fosse um direito, de pessoas ganharem sem trabalhar ou ganharem sem ser submetido a qualquer tipo de processo eletrônico. O Ministério Público, que com toda razão verifica as condições dos hospitais, até eventualmente falta de medicamentos, de equipamentos, de material cirúrgico, deveria também investigar isso aí. Porque aquela senhora que foi recusada no Hospital de Sobradinho, a alegação é que não havia médicos.
Onde é que eles estão? O contribuinte, nós que pagamos impostos aqui no Distrito Federal e sustentamos toda essa bagaça, nós pagamos salários a alguma coisa em torno de 8 a 10 mil médicos. Onde eles estão quando as pessoas chegam para serem atendidas? Talvez eles estejam na sala de televisão, será? A gente viu em Brasilândia, há pouco tempo atrás, há 2 meses atrás, quando um sargento da Polícia Militar, indignado, um pai de família, um cidadão indignado e também sargento da Polícia Militar, chamado para verificar, ligou lá a câmera de vídeo, entrou no hospital de Ceilândia, certamente avisado por funcionários do próprio hospital, até que flagrou 3 médicos assistindo televisão, enquanto 60 ou 70 pessoas se contorciam em dores lá na sala de espera do Hospital de Brasilândia. Esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento também mereceria uma abordagem dessa tal força-tarefa. E a reforma da Previdência é a saída do governo federal para todos os problemas, inclusive para a retomada do crescimento. A prévia do PIB, divulgada hoje pelo Banco Central, mostra que a economia brasileira recuou 0,68% no primeiro trimestre. O resultado oficial do IBGE sai no próximo dia 30 e, se confirmada essa retração, vai ser a primeira em 2 anos. Enquanto isso, a reforma segue a tramitação normal no Congresso. A semana dedicada aos debates ganha novo fôlego hoje com o início do funcionamento de um gabinete de inteligência para tirar dúvidas dos parlamentares. Tem detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Muita movimentação no Congresso, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então foi montado esse gabinete de inteligência que fica ao lado da liderança do governo, mais uma estratégia do governo de ter esse contato direto com os parlamentares. Então a ideia é que técnicos fiquem lá de prontidão para responder perguntas dos parlamentares, dos assessores, tirar as dúvidas quanto especificamente à reforma da Previdência. Então eles vão ficar lá de prontidão à espera desses parlamentares e desses deputados, né? Que a gente sabe que o governo tem pressa e que pretende o quanto antes aprovar a reforma da Previdência. Paralelo aí a esse gabinete de inteligência, as sessões continuam na comissão especial, que é a comissão que está tratando especificamente da reforma da Previdência. Então esse mês de maio é o mês de audiências públicas. Hoje, inclusive, já tem uma audiência pública, então a ideia é ouvir cerca de 60 pessoas, especialistas contrários e favoráveis à reforma da Previdência, para que os parlamentares possam se aprofundar mais, não só no texto enviado pelo governo, mas na situação da Previdência do Brasil como um todo. Então, esses especialistas vão lá, a gente lembra que o primeiro que foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a ideia é que eles se reúnam ao menos 3 vezes por semana exatamente para ouvir esses especialistas ao longo desse mês, no mês de maio, porque em junho a previsão é que o relator apresente esse documento, esse relatório, ele vai analisar todas as emendas apresentadas pelos deputados, e aí a gente lembra que não adianta só um deputado querer fazer uma modificação ao texto, ele precisa de pelo menos 171 assinaturas, ou seja, ele precisa do apoio de 171 deputados para apresentar essa emenda, para que essa emenda possa de fato ser analisada. E aí o relator vai analisar se ele incorpora ou não essas modificações no texto. Então o texto da reforma da Previdência, tão importante para todos nós, deve ser apresentado na comissão especial, essa ao menos é a previsão, no começo de junho, e aí os debates ocorrem ao longo de junho. A expectativa é que a comissão especial possa votar esse texto no final de junho, no mais tardar ali no começo de julho. Por quê? Porque o governo espera levar esse texto para o plenário da Câmara em julho e antes do recesso parlamentar, que começa ali no dia 17. Então o governo tem pressa, está se articulando para que isso aconteça. A gente lembra que a reforma ela tem que ser aprovada no plenário em 2 turnos, e aí depois do recesso, com a retomada dos trabalhos, o Senado, os senadores vão analisar e também precisa ser aprovado em 2 turnos no Senado. A gente vem acompanhando aí algumas pequenas derrotas do governo, mas comprovando que falta realmente articulação. Então o governo precisa se articular para conseguir aprovar não só a reforma da Previdência, mas outras reformas importantes que virão. Rodrigo. Valeu, Renata, trazendo as informações lá do Congresso Nacional. E a seguir, em dia de protesto nacional, o ministro vai ao Congresso explicar cortes na educação. Estudantes e professores tomam a esplanada dos ministérios e em outras 12 capitais tem protesto também. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. O que era apenas um convite virou uma convocação. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, terá que comparecer hoje à tarde ao Congresso Nacional para explicar os cortes na educação. O
clima deve esquentar. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o país está à beira de um abismo fiscal e pediu ao Congresso um crédito extra de quase 250 bilhões de reais. Nesse clima, o presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, deixando uma guerra de versões sobre o suposto pedido dele para reverter o contingenciamento no orçamento da educação. Um bate-volta de informações desencontradas. Assim foi a noite em Brasília, depois de mais um dia de derrota do Planalto em votações no Congresso. O plenário da Câmara aprovou a convocação do ministro da Educação por um placar de 307 votos a 82. Nesta quarta, Abraham Weintraub terá que explicar o contingenciamento de verbas na educação. Isso se houver mesmo os cortes. Líderes partidários disseram aqui na Câmara que Jair Bolsonaro recuou dos cortes na educação. A ordem do presidente teria sido dada num telefonema ao ministro, na frente de um grupo de deputados que esteve à tarde no Palácio do Planalto. Da tribuna, José Nelto, do Podemos, contou que Bolsonaro atendeu a um pedido levado pelos parlamentares. Nós conversamos com o presidente e mostramos para o presidente da República que este corte era desnecessário. No início da noite, 2 comunicados, um da Casa Civil e outro do Ministério da Economia, negaram a suspensão do contingenciamento no MEC. O líder do PSL na Câmara confirmou o recuo de Bolsonaro. Segundo o delegado Valdir, o presidente passou a orientação a Weintraub por telefone, na frente dos líderes partidários. O ministro tentou argumentar, mas para a gente, olha, decisão já está tomada. Eu estou viajando daqui a pouco para os Estados Unidos, decisão já está tomada. Você chame a imprensa e anuncie a decisão que eu tomei. O ministro tem dedicado boa parte do tempo a explicar a importância do corte no orçamento das universidades. O contingenciamento, segundo o MEC, é de 3,5% no segundo semestre. Daqui até lá, eu acho que vai ser aprovada a nova Previdência, a economia vai recuperar, a gente vai buscar, a gente não fica parado, estamos buscando soluções, temos uma já em vistas, que talvez traga algum alento, e peço para as universidades também buscarem eficiência. Vai cortar segurança. Não vai ter dinheiro para pagar a segurança. Eu falei, já pedi para checarem, a PM de Brasília topa fornecer segurança para a UNB. Resta saber qual posição vai prevalecer, a dos líderes partidários ou da Casa Civil e do Ministério da Economia. O governo garante que não tem recursos para cobrir o rombo nas contas públicas, até porque a previsão de crescimento da economia neste ano é baixa, não passando dos 2%. Iremos apresentar dia 22 desse mês o relatório de avaliação de receitas e despesas e teremos um novo número para esse crescimento do PIB. Vai ser menor do que 2,2%. Vai ser menor do que 2%, porque a economia, no momento, não responde à altura. Na visão do mercado financeiro divulgada no Boletim Focus do Banco Central, o PIB, Produto Interno Bruto, vai expandir apenas 1,45%. Se não houver corte na educação, outras áreas poderão ser ainda mais atingidas. E olha que o governo precisa que o Congresso aprove a liberação de um dinheiro extra, 250 bilhões de reais, para pagar as contas. Estamos à beira de um abismo fiscal, precisamos de um crédito suplementar para podermos pagar despesas correntes, ou seja, vamos nos endividar para pagar Bolsa Família, vamos nos endividar para pagar BPC, vamos nos endividar para poder financiar o Plano Safra da agricultura esse ano e vamos nos endividar para pagar as aposentadorias do regime geral, o INSS. Então, estamos nos endividando para pagar despesas correntes, o que devia ser normal. Pois é, Paulo Guedes falando, e olha, o contingenciamento provocou a primeira greve do governo Bolsonaro. 15 mil pessoas, entre estudantes e professores, deixaram as salas de aulas nesta quarta e tomaram a esplanada dos ministérios. O protesto acontece em pelo menos outras 12 capitais. Os cartazes em uma das alas da Universidade de Brasília indicam o motivo da mobilização, um ato em defesa da educação.
As salas vazias mostram que os alunos atenderam à convocação. Escolas públicas do DF também amanheceram com os portões fechados. O Centro de Ensino Médio Setor Leste da Asa Sul é uma delas. Em nota, a Secretaria de Educação disse que os professores que faltarem ao trabalho para participar da paralisação deverão repor as aulas. Já a direção da UNB disse que o movimento não vai alterar o calendário acadêmico, que é definido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Estudantes, professores e servidores da educação foram parar nesta manhã de quarta-feira na esplanada dos ministérios para protestar contra a decisão do governo federal de bloquear verbas das instituições de ensino federais. Aqui na capital, o corte implica em 38 milhões de reais. Por volta das 11 horas, a Polícia Militar calculava 15 mil pessoas em frente ao Museu da República. O Sindicato dos Professores, o Simpro, uma das entidades responsáveis pela mobilização, estima a participação de 50 mil manifestantes ao longo do dia. Por conta do protesto, toda a pista sentido Congresso Nacional foi fechada. A expectativa é a de que os manifestantes terminem o protesto em frente ao Ministério da Educação esta tarde. E o Ministério da Educação disse em nota que está aberto ao diálogo com todas as universidades para que juntos possam buscar o melhor caminho para o fortalecimento do ensino no país. Cláudio Humberto, qual balanço dá para fazer já desse dia aí de manifestação? Não deixa de ser curioso a gente registrar, né, que funcionário público só faz protesto em dia de trabalho, não faz dia de sábado e dia de domingo. Isso é marcante aqui em Brasília, é bem característico mesmo. De outro lado, é o seguinte, esses protestos começaram, na verdade, por uma declaração grotesca do ministro da Educação, dizendo que ia cortar verba de universidade que fazia balbúrdia e tal, quando, na verdade, o corte é indiscriminado para todas as universidades federais do país. E nem se pode chamar de corte, é uma suspensão de gasto. O gasto está suspenso, não está cancelado. Então, não se pode falar de corte, mas sim de contingenciamento. O governo não tem sido capaz nem sequer de esclarecer, de comunicar, de informar que o corte não é de 30%, como dizem, sobre o total do dinheiro das universidades, é de 3,5%. E sabe por quê? Porque o corte só incide sobre 20% do orçamento, que são as despesas discricionárias, despesas que dá para mexer, como, por exemplo, água, luz, telefone, essas coisas. 80% dos recursos das universidades são despesas obrigatórias, incluindo o salário, onde cortes não é permitido. Esse protesto no meio da semana, que é para garantir um feriadozinho básico aí para a rapaziada, é baseado, portanto, numa mentira. E a seguir, o STJ liberta Temer, mas ex-presidente ainda não saiu do comando de choque em São Paulo. E o Band Cidade está voltando logo em seguida. Subiu para 12 o número de casos de feminicídio aqui na capital federal. A polícia prendeu um homem que confessou ter matado a companheira e escondido o corpo dela em uma tubulação perto de uma invasão conhecida como Chácara Santa Luzia, em Taguatinga. Henrique Carneiro foi preso na tarde passada. Ele disse que matou a facadas Maria de Jesus do Nascimento, de 29 anos, no dia 9 de maio. O corpo da mulher foi encontrado por funcionários da CAESB em uma tubulação de esgoto. A polícia encontrou uma mensagem escrita na casa do casal que dizia: "Culpado, o Henrique me matou". O casal vivia brigando e Henrique chegou a dizer à mulher que ela seria a próxima vítima de feminicídio do DF. Agora, Temer pode sair a qualquer momento da prisão. Ele está na sede do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar em São Paulo. Ontem, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, soltar o ex-presidente. Os ministros substituíram a ordem de prisão preventiva por medidas cautelares. A decisão, que beneficia também o Coronel Lima, proíbe Temer de deixar o país e manter contato com outros investigados. O relator Antônio Saldanha considerou graves os fatos citados na denúncia, mas afirmou que a ordem de prisão preventiva era ilegal, por se basear apenas em delação premiada, sem provas concretas ou fatos novos. Os outros 3 ministros acompanharam o relator. Michel Temer e o Coronel Lima estão presos desde a tarde de quinta-feira da semana passada. O Ministério Público acusa o ex-presidente de ter recebido R$1 milhão de propina desviada de um contrato da Eletronuclear, estatal responsável pela construção da usina Angra 3. Os advogados de Temer comemoraram a decisão.
A defesa afirma que a prisão preventiva vinha sendo usada para antecipar uma condenação. E o Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Fique agora com a companhia dos donos da bola. Dani Pança e Bruno Mendes estão chegando aí. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!